Saiko no Sutoka é um jogo onde você tem que fugir de uma garota yandere que é loucamente apaixonada por você. Mas tipo, loucamente mesmo, a ponto de preferir te matar se você não ficar com ela para que você não fique com mais ninguém. O jogo se passa em uma escola tradicional japonesa onde você acaba ficando preso. A garota te persegue com uma faca e seu objetivo é escapar com vida, descobrindo a senha de um armário onde está a chave da saída. Bizarro, né? Mas e se eu te disser que essa história já aconteceu na vida real? Bom, não exatamente assim, mas de uma forma bem parecida. Calma, você já vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Léo, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história real de Saiko no Sutoka, ou quase isso. Então se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e vamos lá. Para começar a contar essa história, eu preciso falar para vocês o significado do termo yandere. Yandere é um termo japonês que se refere a um tipo de personalidade de personagens de histórias de mangá e anime. O termo é uma combinação das palavras yanderu, que significa estar doente, e derideri, que significa apaixonada. Existem vários tipos de yandere, comunidades e toda uma cultura, mas eu não vou e nem quero entrar em detalhes sobre isso aqui. Dito isso, então, vamos lá. Sabendo que uma yandere é uma garota loucamente apaixonada por um garoto a ponto de eliminar qualquer um que se aproxime dele, ou até ele mesmo, se ele não quiser ficar com ela. No dia 23 de maio de 2019, aproximadamente às 3h50 da tarde, a Polícia Metropolitana de Tóquio, no Japão, prendeu Yuka Takaoka, de 21 anos, que foi encontrada no saguão de um prédio, sentada, fumando, falando ao celular em cima de uma poça de sangue do seu namorado, que estava caído ao seu lado com o abdômen sangrando e com uma faca de cozinha ao seu lado. Eu não posso colocar as imagens aqui por causa da plataforma, mas as imagens estão na internet para quem tem curiosidade. O que aconteceu foi o seguinte: Yuka e seu namorado, Phoenix Luna, que também tinha 21 anos na época, estavam morando juntos em um apartamento fazia 3 dias. E Yuka acabou encontrando no celular do seu namorado uma foto íntima dele com outra garota. Eles começaram a discutir quando Yuka pegou uma faca de cozinha e esfaqueou o rapaz na barriga. Ele caiu no saguão do prédio e ela ficou ali sentada do seu lado. Os moradores que passaram por ali acionaram a polícia e a emergência. Mais tarde, durante o interrogatório policial, Takaoka disse que não iria a lugar nenhum. Ela disse que o amava muito e que não poderia permitir perdê-lo para outra garota, que pretendia ficar com ele ali até que ele parasse de respirar e depois também tiraria sua própria vida. O caso viralizou nas redes sociais do Japão e agora vem a parte mais bizarra dessa história. Para mim, pelo menos. Yuka Takaoka, depois de ser presa, começou a ficar conhecida como yandere na vida real lá no Japão. Alguns usuários na internet descobriram o perfil dela no Instagram e encontraram fotos de cosplay de personagens de animes yandere, o que a popularizou mais ainda. Ela começou a ganhar fãs e admiradores a ponto de criarem uma vaquinha online para pagar sua fiança e chegou a arrecadar mais de $3.800 em apenas 2 dias e ter que ser retirada do ar pelo site. Gente, vocês têm noção disso? Desculpa, mas pra mim isso é muito esquisito. Mas enfim, as pessoas ficaram atraídas por ela e pela história dela. Meninas diziam que ela estava certa, pois ele traiu ela e se simpatizavam com ela. E rapazes apaixonados por ela diziam que ela era muito linda para ser presa e que queriam se casar com ela. Só se for pra tomar uma faca também, né? Mas enfim, agora se você já achou tudo isso muito estranho, vem a cereja no bolo. Phoenix, felizmente, depois de ser internado e ficar em estado grave, se recuperou e sobreviveu. No dia 3 de dezembro do mesmo ano de 2019, aconteceu o julgamento de Takaoka. Ela foi considerada culpada por tentativa de homicídio e Luna, agora seu ex-namorado, aceitou as desculpas da jovem por o ter esfaqueado. Ele também pediu desculpas para ela por tê-la traído e ainda pediu para o juiz uma punição mais leve para Yuka. No final, ela teve que pagar uma indenização para o rapaz no valor de 5 milhões de ienes, que daria mais ou menos $45 mil, e foi condenada a 3 anos e 6 meses de prisão e vai ser libertada em 2023 ou 2024. Nas redes sociais, Phoenix disse que não guarda nenhum rancor dela, pois graças a ela ele se tornou mais popular do que nunca. Mano, o cara poderia ter morrido
Enfim, eu acho que eu consegui resumir bem essa história nesse vídeo pra vocês. Não é a história do jogo na vida real, mas é o mais próximo que se tem na vida real de uma Yandere e seu amor mortal pelo Senpai que se tem relato. Felizmente, nessa história real, o Senpai também conseguiu escapar e tudo terminou bem. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, falou, valeu e tchau!